O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Irmãos e irmãs, o que vos parece esse finalzinho, esse trecho final do Evangelho de Cristo? Atenção! Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Lembra que Jesus, Ele é a vida? Ele falou isso para Mônica. Eu sou o caminho, para Mônica, né? Não é Mônica, é irmã de Lázaro, é? Marta, desculpa, é com M também. Marta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então está aqui, ó. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, a Ele, a vida com Ele, nele, vivendo nele, sentindo como Ele sente. Como é difícil. E olha aqui, ó. E aqui pega, ó, isso aqui que eu queria falar. E são poucos os que o encontram. Isso aqui preocupa muito a mim, comigo mesmo e também com vocês, irmãos. Porque Cristo está fazendo uma afirmação como Deus, que são muito pouco os que encontram a vida com Ele, aqui, já nesse mundo aqui. E a gente bate tanto nesta tecla aqui, que Cristo vem batendo através das homilias, e vem batendo na minha cabeça, vem batendo no meu coração, vem batendo na cabeça de vocês ou no coração de vocês, direto, que a gente fala: meu Deus do céu, quem poderá te seguir então, Jesus? A gente fala: meu Deus, será que precisa viver tudo isso para ter a tua vida? E olha o que ele está dizendo, precisa, e são poucos os que entram na vida com Cristo. Então, irmãos, isso aqui nos chama a atenção. Mateus, é o Evangelho de Mateus. O que Mateus está fazendo? Ó, hoje é terça-feira, né? Amanhã é quarta, quinta-feira ele vai encerrar, São Mateus, os ensinamentos para nós que somos os discípulos de Cristo.
Mateus, ele está fazendo aqui uma jornada muito interessante, irmãos. Isso aqui é importante você entender. Os 5 primeiros capítulos, principalmente de Mateus, ele está praticamente repetindo o que Moisés fez no Antigo Testamento. Moisés pegou 5 livros do Pentateuco e ele começou a ensinar todas as regras para ter a vida de Deus com aquele povo, para o povo não se perder mais, para o povo não encontrar morte, mas sim a vida com Deus. Mas o povo judeu não quis escutar. Então, Mateus, ao falar de Cristo, ele usa o mesmo critério de Moisés. Então ele começou ensinando as bem-aventuranças, depois ele ensinou como viver a igreja, depois ele ensinou como viver como discípulos, e assim ele está terminando até quinta-feira. Quinta-feira ele vai terminar esse discurso, esse caminho para nós. Mas hoje, Cristo fala algo que pode escandalizar muitos. São poucos os que encontram a vida com Ele. Apesar dele ter dito: fazei todo o esforço possível para encontrar a vida comigo. Aí você fica pensando assim: mas espera aí, padre, Jesus não é o Salvador? É. Ele não é a promessa do Pai? É. Ele não trouxe o Espírito Santo pelos sacramentos na Igreja Católica? Sim. Nós não estamos salvos? Sim, estamos salvos porque Ele morreu e abriu o caminho que estava fechado para todos nós, o caminho que leva para a vida, porque senão nós teríamos morte eterna. Então estamos salvos nesse sentido. Ele abre o caminho. Lembra uma das homilias que o padre fez aqui? Quem costuma vir aqui aos domingos? Imagina assim, Titanic virou já o esqueleto dele todinho para cima, e já vai começar todo o mergulho dele para dentro do oceano, para apagar as luzes de vez. Só que quando ele começa a armar o casco para se levantar, alguém faz assim, ó, joga um monte de boia e fala: se joga aqui, você está salvo. Deu para entender? Solta daí, solta aí das ferragens dele, solta, cai aqui. E é uma boia, não é boinha não é essas boinhas que você tem que mirar para, meu Deus, meu. Não, é uma boia que você se solta, você cai dentro da boia. Imaginou a cena? Um Titanic que já vai acabar. Aí ele começa a querer levantar o casco para já dar o mergulho final. A gente falou tanto de Titanic, tem um submarino aí que implodiu, né? Então imagina essa cena. Agora o Titanic mesmo, imaginou? Pois é, vai afundar, mas vai mesmo. Aí o que acontece? No último minuto, no tempo previsto, né, na plenitude dos tempos, Deus envia o Filho. Ele salva. Por que ele salva? Olha as boias aí. É só o que cabe a nós. Se lança, solta no que você estava preso e puf, está salvo. Então quando a gente ouvir falar assim, Cristo salvou todos nós, estamos salvos nesse sentido. Ele abre aquilo que estava fechado. Nós íamos morrer. Se você ler toda a Sagrada Escritura, está mostrando isso. O pecado fechou a possibilidade de nós termos a vida com Deus. Nós não teríamos a vida, nós iríamos morrer eternamente. Não é morrer que a alma ia desaparecer, não. A alma ia viver eternamente, longe, definitivamente, sem possibilidade nenhuma para com Deus. Deus nos salvou, enviando o seu Filho. Ele deu os sacramentos, são essas boias. Imagina as boias, pelo batismo
eu recebi a vida de Cristo. Na Eucaristia, eu comungo o corpo santo de Cristo, que me dá a força, a alegria e o Espírito dele para me fortalecer. Com a crisma, eu recebo a força de saída, de sair de mim, de sair daquele negócio que eu estou preso e me lançar. E os outros sacramentos vão complementando a quem Deus confiou as vocações, e o sacramento da reconciliação, mais da unção dos enfermos, e da ordem, complementa o grande Deus que veio nos salvar. Porém, eu tenho que fazer alguma coisa. Deu para reparar qual que é o plano da salvação? Ele já fez aquilo que era impossível alguém fazer. Nós íamos morrer. Todos os homens da face da terra estavam condenados à morte eterna. Porém, o Pai cumpriu a promessa na plenitude dos tempos, ou seja, ao apagar das luzes do Titanic, antes um pouquinho, Cristo nos deu a vida dele, e assim abriu a porta, a possibilidade da salvação. Então nós estamos salvos nesta condição. Agora, eu tenho que fazer a minha parte particular. Eu tenho que fazer. O quê? Solta. Queres soltar daí? Ou queres continuar aí? Na ilusão de que esse barco, ele não afunda nunca. Lembra que o Titanic, ele foi declarado que nada no mundo poderia, nada no oceano poderia fazer afundar aquele navio. E os homens acreditaram nisso e entraram rumo à terra prometida, que era para vir para as Américas. Pois bateu no rochedo, encontrou um rochedo pelo caminho, e esse rochedo rasgou o lado desse chamado o grande navio de todos os tempos, e houve uma das maiores mortes assim em comunidade de todos os tempos. Morreu mais de 1.500 pessoas dentro do oceano. Desapareceu. Apenas alguns bocados, acho que foram 700 pessoas sobreviveram, cheio de traumas ainda, ok? Então você imagina, ao apagar das luzes, Cristo salvou a todos nós, jogou as boias todinhas. Só que se eu não soltar da ilusão de achar que eu posso, eu consigo, eu vou passar de um lado para o outro da minha vida, eu não preciso de Deus, eu não preciso de religião. Lembra? Eu sei o que é melhor para mim, sabe? Sei. Pois é. Então aí Cristo já não pode fazer nada. Aí entra na primeira parte do Evangelho. Não deis pérolas aos cães. Não gaste tempo com quem não quer. Não joga fora o tesouro que é os sacramentos que Cristo deixou na tua vida. A vida de Cristo é o tesouro maior da nossa vida. Não jogueis aos cães. Não jogueis aos porcos. Ou seja, o Cristo está usando uma linguagem da época dele, não é? Para dizer, quem são os cães? Quem são os porcos? No sentido bíblico, para se fazer uma exegese daí, é o espírito impuro, simbolizado por Satanás, que ilude a mim e a você, na ilusão de que eu acredito que esse barco, eu conduzo ele, e ele não vai afundar. Não vai afundar? Ele está afundando, e ele vai desaparecer. Então, meus irmãos, esse Espírito de Cristo é a vida eterna que Ele deixou para nós. Lembra? Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem agora, hoje, não é amanhã, que foi até o que nós colocamos logo no começo da missa. Em Deus não tem amanhã, tem o agora, o hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
O que é esse hoje de Deus? O que é esse hoje? Por exemplo, o que mais chamou a atenção naquela frase que Cristo disse para aquele homem que estava do lado dele na cruz? Qual foi a parte mais importante? A frase foi essa: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Qual é a parte mais importante dessa frase? Vamos lá, pode falar. Estarás comigo. Estarás comigo. O que é mais importante, gente? É estar com Cristo, Cristo estar com você? Ou você conseguir passar na universidade para ser um grande engenheiro? Estar com Cristo. O que é mais importante? Você perder tudo que você tem no mundo aqui, que o mundo pode oferecer, ou perder a possibilidade de estar com Cristo eternamente? A possibilidade de estar com Cristo eternamente. O que é mais importante? Você perder momentaneamente um filho que morre nesse mundo, ou perder a chance de estar com Cristo e amanhã também encontrar aquele que um dia foi seu filho aqui no mundo? Está com Cristo. Então, tudo é mais importante de estar comigo. Essa palavrinha estar comigo é a salvação. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, não importa. O importa é que hoje eu esteja com Cristo. Que foi até um assunto que nós trabalhamos lá na rádio 9 de julho. Porque quando uma pessoa faz um plano para tentar conquistar alguma coisa muito importante para ela e para a família dela nesse mundo, quantas vezes a gente ouve isso daí? Ou quando chega na véspera, ou chegou no dia, a pessoa, Deus permite que ela vá embora, ela morra. Mas fala, mas bem agora que ela ia conquistar uma coisa que seria muito importante para ela, nossa, eu não entendo. É verdade. Por quê? Porque em Cristo, veja, Cristo não pensa como nós, irmãos. Nós ainda pensamos muito aquém, tudo nebuloso, apesar da gente ter os sacramentos com a gente. Mas a gente ainda não pensa como Deus. É o que Ele deseja, mas a gente ainda não pensa. Então, para nós, o importante é: eu estou pondo tanto em oração, e eu estou vendo que eu estou alcançando, eu vou alcançar, não alcançou. Aí vem uma frustração humana na gente, humana. Você vai questionar rapidinho, mas Senhor, eu não entendo. Agora que a pessoa ainda era nova, ela fez tantos planos lindos, e ela colocou tudo para ti, o Senhor vai lá e chama esta pessoa agora, eu não entendo. A gente nunca vai entender, a não ser que a gente coloque esta fração de segundo de fé: o que é importante para mim, não é o hoje e nem o amanhã, é estar com Cristo. Entenda isso, irmãos. Toda a nossa fé se resume no estar com Cristo. Esse ainda hoje é apenas uma motivação de estar com Ele, não importa. Por exemplo, vocês já ouviram aqueles casos e falam assim: gente, eu recebi um convite para estar com o maior artista da minha vida, o cantor da minha vida. Quando? Vai ser em novembro. Mas eu já recebi o convite de estar com ele, eu vou almoçar com ele, eu vou passar uma tarde com ele de autógrafo. Eu estou feliz por quê? Porque eu vou estar com ele. Quando? Não importa, eu vou estar com ele. Então, o caminho nosso aqui, nesse mundo, e que o diabo nos pega, é porque a gente faz ainda os nossos planos, e às vezes a própria igreja faz um plano para a gente. Eu dei um exemplo essa semana lá na rádio também, para falar desse assunto, de um padre, que foi padre aqui, aquela santa ali da Nossa Senhora, que põe as mãozinhas aqui, como é que chama? Nossa Senhora? Salete. Era um padre que eu confessava com ele quando eu era moleque. Padre bom, bacana, eu gostava de confessar com ele.
Passou um tempo, eu soube que a igreja ordenou, escolheu ele, foi eleito bispo, foi bispo, em menos de um mês de bispo, ele morre. Aí você fala, mas eu não entendo esse Deus. Deus é que escolhe tudo, escolheu eu, escolheu você. Ele me escolheu para eu vir no ventre da minha mãe, não foi os outros espermatozoides, fui eu. Pois é, ele escolhe o padre para ser o bispo. No dia que o bispo se torna bispo, Deus vai lá e tchau, vem comigo. Por quê? Porque para Deus não é importante o hoje, nem o amanhã. O hoje é apenas para dizer, agora eu estarei com você. Agora. Então, veja, o que importa para Deus é o meu agora, sem fazer planos. Sem fazer planos. Eu não sei o que vai me acontecer amanhã, irmãos. Não sei. O que sei é que eu quero estar com Cristo. Então veja, é isso que Jesus está falando, pela boca também de Mateus aqui para a gente. Ele está dizendo aqui, olha, para seguir e ter a vida de Cristo desse jeito, não é fácil não, meu irmão. É um abandono audacioso. Você tem coragem de falar, eu quero hoje ter esse encontro com Cristo, mas não é amanhã. Lembra que eu falei da missa? Ô meu irmão, minha irmã, seria tão bom que todos nós, eu também, celebrasse essa missa como fosse a última da minha vida. Por quê? Porque hoje mesmo, pela minha fé, eu deveria, me preparando todo o tempo para falar, como eu tenho ardentemente vontade de estar com meu amado. Eu não só te chamo de Deus, eu te chamo de meu amor. Todo mundo quer o amor da sua vida agora. E só o fato de saber que Ele vem, a gente fica todo entusiasmado. Por que vocês acham que lá no Apocalipse, como é que termina o Apocalipse? A noiva, a esposa, que é a igreja, nós, olhando para o noivo, e vai dizendo, vem meu amado. E o amado diz, sim, eu voltarei em breve. E olha quantos séculos nós estamos aguardando esse amado voltar. A igreja está esperando. Mas por que tem isso no Apocalipse? Que breve é esse? É apenas uma maneira de dizer, hoje, em breve. O que importa é, eu já estarei convosco todos os dias. Como? Pelo Espírito. De que jeito? Quando você se soltar das ferragens do Titanic deste mundo e se lançar dia a dia, vai se lançando. Se você tem medo de altura, vai abaixando, mas corre logo porque o bicho vai afundar. E se joga no meio dessa boia. Que essa boia é o próprio Espírito de Cristo, é a vida de Cristo, é a vida verdadeira. Então, irmãos, a nossa maior dificuldade, minha, de vocês, a nossa, é que a gente caminha nesse mundo esperando um amanhã, como se fosse uma mágica. Isso não existe. Cristo é hoje. Por isso que eu falei assim, meus irmãos, quando vocês perceberem que está tendo uma opressão no lugar, na sua casa, no local onde você trabalha, ou numa igreja como essa, que a gente começou a fazer uma descontaminação, você percebe quando o diabo começa a se colocar na frente, quando as coisas começam a ficar pesadas, dá tudo errado, começa a ficar sem compasso, fica todo mundo assustado, perde-se uma sincronia. O que nós devemos fazer? Espera aí, Cristo é o agora, Cristo está vivo. Lembra que ele disse, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus é o Deus dos vivos, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eles já não passaram desse mundo? Passaram, mas é para dizer, é um Deus vivo. Então, o que nós tivermos que fazer, nós temos que fazer agora. Não é fazer um projeto para amanhã, ver se Deus vai me salvar. Não. Esse é o perigo da sua vida e da minha. Eu me projetar para amanhã Deus vir e começar a me conduzir com Ele. Errado, meu irmão. Porque o amanhã, em Deus, o amanhã é sempre o agora. O hoje de Deus é o agora. E essa é a nossa
dificuldade que a gente... Por isso que a porta se torna pequena, estreita. Porque a gente fala, eu não consigo. Eu não consigo deixar as minhas coisas. Lembra que a gente vem falando tanto aqui nesses últimos domingos? Abraão, deixa a sua casa. Ó, solta disso. Você está tão acostumado a ficar aí desse jeito, e rezar desse jeito, ser católico assim, sai daí. Não foi assim. Eu sou a vida. Precisa dar um passo a mais. Foi o que ele falou para aquele rapaz em Marcos capítulo 10, quando o rapaz perguntou: o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E Cristo disse: viva os mandamentos. E comecem a falar para ele quais seriam. E o rapaz fala: eu já vivo ele desde pequeno. Jesus fala: então está faltando uma coisa, que é o que ele está falando para mim e para você aqui, é esse deixar, esse soltar. Mas como é que a gente consegue soltar a ferragem do Titanic? Se você pegar Lucas capítulo 18, a resposta está lá. Lucas capítulo 18, versículo 1, quando Jesus fala a importância da oração diária, sempre, porque ele fala rezar sempre. Por quê? Porque ele dá o exemplo daquela mulher viúva que não tinha condições de pagar um advogado, e ela sabia que tinha um homem que era um juiz importante, e ela vai toda hora, todo dia pedir misericórdia na casa do juiz, até que o juiz, que não acreditava em homem, em Deus, em nada, olha lá, Cristo deu essa parábola, para dizer, ele não acreditava em Deus, ele não acreditava nos homens, ele só acreditava nele. E ele chegou uma hora que ele não aguentou mais o juiz, ele disse: espera aí, essa véia vem todo dia aqui me encher o saco. Que era uma mulher que tinha mais ou menos 40 anos, mais ou menos. E ele disse: eu não aguento mais essa véia vir todo dia na minha casa. Que juiz é? Ele já era um velho também de 60 anos, mas velho de 60 gosta de 20 e pouco, 18, 19. Ele viu uma mulher de 40, essa véia, eu não aguento mais. Deixa eu logo atender ela, pelo menos assim ela para de me encher os pacová. Aí Cristo vai e complementa. Se esse homem que não acredita em Deus, não acredita nos homens, não acredita em ninguém, a não ser nele, acabou fazendo um gesto, entre aspas, de misericórdia, mesmo que foi porque ele não aguentava mais os pacová daquela mulher, aquela velha enchendo o saco dele. Aí Cristo fala: imagina o Pai do céu, atenção, que escuta a oração do seu povo todos os dias, se não fará bem depressa, que, olha a palavra depressa, é o agora de Deus. Leia lá, Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus está dizendo, o Pai fará bem depressa para aqueles que oram sempre. Aí ele complementa lá embaixo: será que quando o Filho do Homem voltar em glória para buscar essa noiva, que fala, não demora, e ele fala, eu voltarei em breve, será que o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra? Aí vem de encontro com a palavra que Mateus falou aqui. Olha aqui, ó, Jesus dizendo: e são poucos os que encontram a vida. Ele nem disse o número, ele só disse que são poucos. Isso aqui é muito preocupante, irmãos. Significa que nós ainda não oramos. E sabe o resultado da gente não orar todo dia? A gente leva em consideração, sim, as desavenças dentro da nossa vida comunitária. Comunitária que o padre está falando é dentro de igreja só não. É dentro da minha casa, no meu bairro, no local onde eu trabalho, e também dentro de um templo de oração como esse, que entra na primeira leitura, onde Moisés fala para o seu sobrinho Ló, porque estava tendo desavença entre as famílias. Um já começava a falar mal do outro, o funcionário do outro falar mal do outro. Aí Abraão teve a sensibilidade em Deus e dizer: olha, não podemos viver assim, meus irmãos. Um
apunhalando o outro. Nós somos todos uma família. Então vamos fazer o seguinte: é melhor que você fique para lá, eu vá para cá, para que a gente não se mate. E aí Cristo está falando, e depois na quinta-feira Cristo vai falar de novo, fechando o discurso como se falasse Moisés: não faleis mal do seu irmão, mesmo que ele te seja perseguição na tua vida. Nós já falamos isso aqui. Reze por ele. Por quê? Porque o sol nasceu para os bons e para os maus, e um dia você também estava perdido como ele, e tu quisestes a misericórdia de Deus, e a misericórdia veio para você, como vem para ele um dia se ele se converter. Então reze por aqueles que te perseguem. Não fale mal do teu irmão. Não fica fazendo pecuinhas em grupos. E hoje o que mais tem, fácil de fazer, é criar grupos. E a gente fala em particular para o padre não escutar, para a coordenadora não ouvir. Só para nós aqui, a gente fala mal, só nós aqui. O que Cristo está falando? Sabe o que significa esse tipo de comportamento? Pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser dentro da igreja. Significa que nós estamos vivendo aquela preocupação de Cristo em Lucas 18. Nós não estamos orando e vigiando. Porque se nós, aonde mostra que uma pessoa não reza todo dia? Quando ela se importa, quando ela se incomoda de uma maneira com o colega, com o irmão onde ela vive. Mas pode ser o capeta, pode ser o anticristo. A tua incomodação, ela tem que ser uma incomodação como Cristo tem misericórdia. Lembra domingo retrasado? Cristo olhou para Jerusalém, teve compaixão e misericórdia. Por que Jesus teve compaixão e misericórdia? Você quer ver uma diferença da compaixão e misericórdia de Cristo da sua? A sua e a minha compaixão é assim: eu vejo um velhinho caído na rua, porque ele é morador de rua. Ele está morrendo de frio, ele está se fechando todinho ali, com uma maneira de escapar do frio. Aí ele pega lá um saquinho lá, que sobrou de um restinho de comida, aí você fala: ai tadinho, eu tive compaixão dele, deixa eu levar uma comida. Então essa é a sua, essa é a minha, essa é a nossa, que todo mundo tem que ter. Se não tiver isso também é bicho, é bicho. A de Cristo não é essa. A tua compaixão e a minha é essa aqui. Se eu vejo uma criancinha perdidinha, mamãe, eu quero parar tudo para ajudar aquela criancinha. É uma compaixão? É, mas ela é humana, sua e minha. É bonita? É, mas não é a de Cristo. Eu vou explicar qual é a compaixão de Cristo. Eu vou explicar, como eu expliquei no domingo retrasado. É que muita gente esqueceu. O diabo faz a gente esquecer isso aí. Cristo, quando olha aquele povo, e ele chora e tem compaixão e misericórdia. Por quê? Porque aquele povo tem um comportamento igualzinho desse juiz que ele deu o exemplo, que não teme a Deus e nem os homens, e ele caminha segundo apenas os desejos do coração dele. Ou seja, são pessoas más, são pessoas frias, são pessoas egoístas, são ladrões, são os corruptos, são aqueles que mexem com droga, são aqueles que propagam a droga para o teu filho e para o outro, são aqueles que matam o outro por nada, simplesmente ficou com raiva, matou assim, matou do nada, entendeu? São estes que Cristo tem compaixão. Aí eu pergunto para você, meu irmão, você tem esta compaixão? Você tem esta compaixão que Cristo falou no domingo retrasado? Infelizmente, são poucos os que têm essa compaixão. Como foi dito agora que saiu no Instituto Hesing, não sei falar nem Hesing, sei lá como é que fala, que é ótimo esse instituto, é ótimo, viu? Todo mundo ia seguir mesmo, porque está muito bom, eles rezam muito. Olha só, ali foi dar um testemunho de uma mãe que estava chorando lá pelo filho que morreu, e ela deu um testemunho igualzinho que eu vi na Canção Nova, há muitos anos atrás. A mãe com lágrimas nos olhos, estava dizendo: ô meu irmão, minha irmã,
O meu filho foi assassinado por um rapaz sangue frio, né? Calculista, que não teve compaixão do meu filho. Mas eu quero pedir que vocês rezem e tenham compaixão desse rapaz que matou o filho, porque o meu filho teve religião, teve mãe e pai que falou, vamos para a igreja. Esse rapaz não teve, certamente ele não teve. Esse rapaz não teve a alegria de ter, a alegria que o meu filho teve, de dar uma catequese, da gente falar para ele, olha, quando chegar os mais velhos, você dá importância para os mais velhos, você respeita a fulano cicrano, você dá lugar para o outro, você sempre pergunta, olha, toma, eu quero partir. Ele não teve um pai e uma mãe, então ele precisa da compaixão de Cristo. Veja, é essa compaixão que Cristo pede para a gente. Não é só a compaixão da gente ver o pobrezinho passar frio, essa também, mas essa daí é fácil. Essa é fácil você ajudar. Veja, irmãos, sem a oração, nós ficamos igualzinho o juiz, ou seja, aquele que merece compaixão, e que Deus morreu por causa disso, por mim e por você, porque Ele viu o quanto nós estamos agarrados em nós. Esse Titanic é a ilusão de que eu não preciso de Deus, eu me basto. Olha como é importante a gente entender a palavra de Deus. Olha como ao ler 300.000 vezes essa palavra, um dia essa palavra pode vir dentro de mim, com várias explicações, mostrando eu mesmo diante de mim. Oh, meu Deus do céu, o hoje teu é o agora, é o estar contigo. Quer dizer, se não estiver com Cristo não me interessa. Gente, não interessa o meu sacerdócio. Se eu fosse bispo, não me interessa. Se eu fosse papa, não interessa. O que interessa é estar com Cristo. Ser casado ou solteiro, viúvo ou viúva, mulher ou homem, não interessa. O que interessa é eu estar com Cristo. Aprenda isso em nome de Jesus. Se eu sou rico ou se eu sou pobre, se eu vou me formar nisso ou se eu não vou me formar nisso, isso não importa. Claro que isso é bom, isso é um ideal, isso é um objetivo, mas em Deus isso nivelou na mesma coisa. Isso não é nada perante se eu não estiver com Ele. Se eu estiver com meu Senhor, tudo isso para mim é a palavra que Paulo disse, é esterco. Ai, que lindo ser um padre. É. Mais lindo ainda é ter vida de Cristo vivendo em mim. Aquela mãe, por exemplo, levanta a mão aqui as mães, levanta, quem é mãe aqui? Mãe, avó, bisavó, isso, olha quanto, a maioria, coisa mais linda que tem no mundo. Não que quem não é mãe não é a coisa mais linda que tem no mundo, não, porque o importante não é ser mãe, é ter uma vida com... Aquela mulher que chegou um dia, ficou admirada com Jesus no meio da multidão, ela deu um grito, e ela disse, olhando para Jesus, bem-aventurado os seios que te amamentaram. Ela estava tão admirada, porque mãe é assim, né? Mãe olha para o filho do outro, admira, se emociona. Então ela estava admirada com Jesus. Jesus deu uma resposta que vem de encontro com essa resposta que o Padre está falando para mim e para você. Ele vai falar assim, mais bem-aventurado, melhor ainda, quem ouve essas palavras que eu estou dizendo e põe em prática, ou seja, que tenha um encontro comigo, que tenha um encontro. Ter melhor do que ter um filho padre, é ter um encontro agora com meu Senhor. Hoje, dia 20, você tem que sair daqui com esse raciocínio buzinando em você. O que é mais importante? É eu conquistar uma faculdade? Ou estar com Cristo? Estar com Cristo. É eu me casar? Ou eu ser solteira? Põe em Deus, se acontecer você vai saber. Mas o mais importante que Ele pede é estar com Cristo.
Será que eu devo mudar para o interior porque aqui está horrível morar? Tá mesmo. Se eu devo ir embora ou ficar aqui? Você pode até fazer um projeto, mas mais importante do que sair ou ficar em São Paulo é estar com Cristo. Eu vou fazer um exame, será que eu vou estar doente ou não vou estar doente? Claro que a gente não quer ficar doente, mas mais importante do que o resultado do exame, estando doente ou não estando doente, é estar com Cristo. Pronto. É assim. É isso que Jesus está falando. Como é estreita a porta para encontrar esta verdade, a vida comigo. Meu irmão, não é outra coisa não. Você pensou que era outra coisa? Eu vou tentar falar igual a Faustão. Errou, perdeu tempo. Mas é que eu achava, então caiu por terra o teu castelinho de areia. O importante é estar com Cristo. E como que eu faço isso? Diz o capítulo 18, versículo 1 de Lucas: orai sempre, porque Deus escuta, e Deus bem depressa vai fazer você ter um encontro com Ele. Não é te livrar disso, ou te dar aquilo, ou te trazer de volta aquilo, ou te... nada, é estar com você. Essa é a salvação. Grava isso para a tua vida. Que Nossa Senhora possa caminhar diante agora dos teus ouvidos, do coração e do ouvido mesmo seu de audição, para que cele esta palavra de cura e libertação na tua vida. Porque você está buscando o nada, meu irmão, minha irmã. Você vem gastando o teu tempo com o nada, na esperança que um dia Deus venha ao teu encontro. Não, é a homilia de hoje na sua vida. Padre, eu queria tanto conversar com o Senhor. Não precisa, já fala. Cristo já falou através da minha boca para o Senhor, para a senhora e para mim. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, pois aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é se Deus. curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, isso custa a oração. Pelo que Ele é, sempre será Deus. Minha fé, vai lá. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Ele é Deus, não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo se a Deus. doença vier, Ele é Deus, curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo eu adoro Deus. porque Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é. haja o que houver, Haja o que houver, Senhor. Não adoro, vai lá, quero ouvir o povo, forte. não adoro pelo que Ele faz, Isso, eu adoro pelo que Ele é. haja o que houver, Sempre será Deus. Amém, irmãos e irmãs? Podemos assentar. Vamos nos preparar para recebê-lo. Agora, literalmente, corpo, sangue, alma e divindade. não adoro porque Ele faz, Eu adoro, haja o que houver. Que Deus nos ajude para isso. sempre será